devocional no livro de Mateus. E hoje nós estamos fazendo esse estudo do capítulo 4 desse maravilhoso livro. Amém? Versículo 1 do capítulo 4 do livro de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós podemos observar que Jesus foi conduzido ao deserto após o seu batismo para ser tentado pelo diabo. E o que a gente observa é que ele foi conduzido. Ele não resolveu deliberadamente, ele foi impulsionado pelo Espírito de Deus. A Bíblia, no capítulo anterior, diz que Jesus foi ao Jordão, onde João Batista pregava e batizava para o batismo do arrependimento. Então Jesus foi até João Batista. João Batista quis resistir, porque achando ele que ele é quem deveria ser batizado por Jesus de fato, mas Jesus disse: não, deixa como está escrito, importa que seja cumprida toda a justiça. Amém? Mas a Bíblia também nos fala que logo após o batismo de Jesus, o Espírito de Deus pousou sobre ele. E quando o Espírito de Deus pousou sobre ele, a Bíblia diz que os céus se abriram e ouviu-se uma voz que vinha dos céus dizendo que ali estava o Filho amado de Deus, em quem ele tinha prazer. Esse prazer que Deus estava tendo naquele momento é porque o Espírito dele havia achado local para pousar, para habitar. Então, Deus sabia que ali estava o ser dele que iria cumprir seu propósito. Propósito esse que ele havia levantado, proposto no seu coração de resgate para o ser humano. E naquele momento, o ministério do resgate estava se iniciando de fato aqui na terra através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então Jesus, impulsionado pelo Espírito, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz aqui no versículo 2 que: e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Escute só. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aí depois foi que teve fome. Não se ouve falar que antes desse 40º dia ele tenha sofrido algum ataque de Satanás. Mas sim depois que ele teve fome. Nesses 40 dias que Jesus passou, os dias antecedentes que ele sentiu fome, eu acredito que Jesus estava sob a égide, sob o poder do Espírito de Deus. Porque somente depois dos 40 dias foi que ele teve fome. E nesse interregno de tempo, foi a brecha que Satanás achou para tentar Jesus. Escutem bem, entendam bem. Nesse intervalo de tempo, olhe para cá. Nesse intervalo de tempo, em que Jesus sentiu fome, em que ele desceu ao nível da carne, sentiu fome,
Aí foi que Satanás achou o espaço, a brecha, a porta aberta para o tentar. Só que ele não esperava que Jesus estivesse sob debaixo de uma promessa, de uma palavra do Altíssimo. Olha que coisa. Meus amados, muitas vezes a gente passa por dificuldade, passa por constrangimento, passa por necessidade, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de glorificar a Deus, perde a oportunidade de dar a Deus um sacrifício de louvor. Amém? Por quê? Porque a mente da gente passa a acreditar mais nas dificuldades, olhar mais a dificuldade, ver mais a oportunidade do que o próprio Deus que pode suprir todas as necessidades em todas as circunstâncias. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele teve uma oportunidade em que Satanás se aproveitou daquele momento para o tentar, como pensando ele, essa é a minha oportunidade. Agora eu pego ele, está com fome, ele vai se render. Só que a oportunidade que ele tinha, o momento que Jesus desceu o nível do espírito para a carne, foi o momento que Jesus elevou a sua mente novamente à voz que ele tinha ouvido, que era o Filho amado de Deus, e Deus se comprazia nele. Ele não iria perder aquela oportunidade de glorificar o Pai. E foi isso que ele fez. Ele sofreu a tentação daquele momento, as tentações naquele momento, e a Bíblia diz que após vieram os anjos de Deus e o serviram. Por quê? Porque Deus se agradou do Filho amado que tinha acabado de romper as barreiras do limite do ser humano, 40 dias sem comer, no deserto, frio, calor, e ele havia suportado e não tinha negligenciado. Então vieram os anjos de Deus e o serviram. Amém? Versículo 3. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aleluia. Escuta aí. A gente muitas vezes transforma as coisas sagradas em coisas, como é que se diz, malditas, coisas de Deus. Quando nós achamos que podemos tudo no momento da dificuldade, romper com as promessas, com os propósitos, porque era isso que Satanás esperava que Jesus fizesse. Romper-se com a promessa de Deus, romper-se com o propósito de Deus para suprir uma necessidade instantânea, momentânea. Só que pegar aquilo que era de Deus, transformar naquilo que agradaria a carne, seria como que Jesus estivesse dando um tiro no próprio pé. E Jesus, apesar de haver passado por aqueles momentos de agonia, de dificuldade, ele resistiu até os últimos momentos antes de ser devidamente servido. Aguardou com paciência no Senhor. Ele se agradou daquilo que Deus estava fazendo, assim como Deus se agradou dele desde o princípio. Então, o que a gente aprende com esse texto é que não podemos tomar as coisas sagradas, as coisas de Deus, e transformar
nas coisas agradáveis a nosso ser, a nossa carne. Porque para Jesus nada era impossível, porque Jesus era Deus. Para ele nada era impossível. Transformar pedras em pães seria o mesmo que deixar de transformar pedras em filhos de Deus. E a gente tem que observar que hoje isso ocorre muito. Os filhos de Deus estão sendo transformados em pães, alimentando feras. E a gente não pode se dar o luxo de render-se a esses desejos momentâneos em prol das coisas de Deus. Amém? Mas o versículo seguinte também nos ensina. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu lembro, num texto, onde Jesus se encontra com um centurião, e ele está, por demais, preocupado, porque o seu servo amado também está doente, e ele vai até Jesus. E Jesus diz para ele, eu vou lá curar o seu servo. Jesus se agradou dele. Por quê? Apesar de ele ser um gentil, ele tinha um coração quebrantado. Ele amava o seu servo, se preocupava com o seu servo. E Jesus, vendo aquela preocupação, aquele amor, aquela dedicação, eu vou lá curar o seu servo. Mas aquele homem foi de uma humildade tremenda diante de Jesus. Disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Eu não sou digno de que entrei debaixo do meu teto. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Oh, aleluia. Queridos, amados irmãos, essa é uma palavra de fé. Aquele homem era autoridade, ele mesmo disse, dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou autoridade, tenho autoridade sobre mim. E eu digo a um dos meus servos, vai ali, ele vai. Diga a outro, faz aquilo, ele faz. Naquele momento Jesus olhou para ele e viu a fé, e viu que ele reconhecia ele, Jesus, como Senhor. E ele vendo que sobre Jesus havia um poder que fazia tudo o que Jesus pedia, determinava. E ele disse, sobre o Senhor tem uma autoridade que nunca se ouve em Israel. Nunca se ouviu falar em Israel. Diz apenas uma palavra. E Jesus, naquele momento, amados irmãos, de dificuldade, de fome, ele diz, nem só de pão viverá o homem. O pão, o que é o pão? O pão é a necessidade básica do ser humano. É a necessidade básica da carne. Mas essa necessidade, muitas vezes, ela pode ser, assim, um momento de glorificação para Deus. Essa necessidade, ela pode ser colocada diante de Deus para que possamos suprir uma necessidade maior que a necessidade espiritual. E quando nós rompemos a barreira da carne, deixando a mente evoluir para o nível espiritual, nós estamos rompendo com o desejo da carne. Aleluia. Eu acredito que os irmãos estão entendendo. Então Jesus rompeu com o desejo da carne para poder, ao nível do Espírito, glorificar cada vez mais o Pai. Ele diz, nem só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aquela palavra que saiu da boca de Jesus alimentou tanto o espírito, não só daquele centurião, mas também do seu servo, que ele foi curado. E Jesus não precisou ir lá. Jesus, quando ele disse, olha,
vai que o teu servo será curado. Naquele momento o mundo espiritual agiu numa velocidade tamanha que quando ele chegou lá, antes dele chegar em casa, alguém encontrou com ele e disse: ó, o seu servo está curado, ficou bom. Ele perguntou: que hora? Tal hora. Ele lembrou que foi a hora que Jesus deu a ordem: vai, que pela tua fé o teu servo será curado. O mundo espiritual, o mundo espiritual de Deus, ele está a nosso favor, esperando que nós também possamos dar ordem e nós possamos determinar. É cura, restauração, milagres e salvação, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em cada um de nós. O Espírito de Jesus Cristo está em nós. Então nós temos autoridade para dar ao mundo espiritual. Sai dele e ele sai. Seja curado e a pessoa seja curada. Então Jesus Cristo nos dá muitas lições com essa determinação de não aceitar as provocações de Satanás e sim o rejeitar cada vez mais. Amém? Nós não temos que estar fazendo coisas para agradar o mundo. Essa é uma questão espiritual de cada um de nós. Querer fazer coisa para agradar o mundo, querer pregar bem, pregar para que alguém possa elogiar, querer evangelizar para mostrar que está evangelizando. Não. Por que eu digo isso, irmão? Porque muitas vezes a gente faz uma obra para Deus e depois a gente mesmo desfaz. Por quê? A gente pega, filma, fotografa, bota nas redes sociais e manda para os grupos, tal. Não, isso aqui é para mostrar para Satanás. Satanás, antes de você começar, ele já estava vendo, que ele fica observando o crente, ele fica olhando, ele fica ao redor. Viu? E Deus, especialmente, é quem está vendo. Ele não precisa que bote na mídia, ele não precisa que bote na rede social. A rede social de Jesus é uma grande web no mundo espiritual. Todo passo, toda voz, todo pensamento, ele já sabe. A Bíblia diz que quando se propõe no coração, Deus já sabe. Muitas vezes ele já até libera a bênção, disponibiliza a bênção. Então não precisa, amado. Quando você faz no seu coração é para Deus, se preocupe, Deus está sabendo. Na hora que você propõe no seu coração, Deus está sabendo. Você fez para Deus, deixa que Deus vai cuidar, vai saber como vai usar aquilo que você fez na sua obra. Amém? E nós vamos encerrar esse vídeo, antes que ele fique grande mais, que nós vamos colocar parte por parte nos grupos aí para